Sejam muito bem-vindos. Nós queremos compartilhar com vocês o resumo da mensagem ministrada no último domingo, dia 30 de janeiro, na igreja. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 1. Nós vamos ler os versículos de 1 a 3. Amém? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Nossa proposta hoje é procurar entender, e nós precisamos entender o segredo da felicidade. E a felicidade não é um lugar onde se chega, mas sim, a felicidade é com quem se caminha e como se caminha. O Salmo de número 1, ele tem autor e data desconhecidos. É um salmo de sabedoria. O Salmo número 1, nos versos 1, 2 e 3, nos apresenta as bênçãos de Deus, a graça de Deus concedida aos que o obedecem, aos que procuram andar em seus caminhos. Porque é certo, Deus deseja que sejamos pessoas bem-aventuradas, pessoas felizes. Portanto, precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é procurar ser pessoas ensináveis, pessoas que se deixam ensinar. Procurar desejar aprender mais de Deus e estreitar ainda mais o nosso relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus nos leva à maturidade espiritual. É isso que nós precisamos. Observe bem o versículo número 1 do Salmo número 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. A orientação bíblica aqui é não seguir o conselho dos ímpios, não imitar a conduta dos pecadores, nem se assentar na roda dos zombadores. Você percebe que a felicidade aqui é pelo que nós não fazemos? A felicidade aqui vai se dar pelo que nós evitamos. Quem são os ímpios? Os que não conhecem a Deus, os incrédulos, os que não creem. Porque é certo, que conselho que pode dar uma pessoa que não conhece a Deus? Que bom conselho essa pessoa pode dar? Nenhum. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Os pecadores aqui descritos, além de ser os ímpios, os incrédulos, os que não creem, os que não conhecem a Deus, os pecadores também aqui são descritos como o povo de Deus que negligencia e que negligenciava também as ordenanças, a lei de Deus, os mandamentos do Senhor. E ainda hoje não se importam, não se importavam e também não temem a Deus. Estes são os pecadores. Somos pecadores, sim, mas o Espírito Santo nos convence e nós nos voltamos a Deus em arrependimento. O que nós precisamos fazer é melhorar a cada dia. O apóstolo Paulo, ele vai confirmar isto em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 33, ele vai deixar essa orientação para a igreja. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias deterioram, estragam os bons costumes. Portanto, muito cuidado com relacionamentos tóxicos. O que são relacionamentos tóxicos? São relacionamentos que fazem mal, por isso são tóxicos. Afaste-se destas pessoas. Porque você é feliz quando evita atitudes, lugares, caminhos, pessoas que se desviam de Deus. E principalmente relações, tais como sociedades, relações conjugais com pessoas que não querem saber de Deus.
Estes são os ímpios, estes são os incrédulos, estes são os que não creem. E a orientação é: evite esse tipo de relacionamento. Evite o sofrimento. E o verso 1 ainda continua. Ele diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, como já vimos. Como é feliz aquele que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Os zombadores, eles são os que estão indiferentes para com a instrução, o ensino, as orientações de Deus para o seu povo. Eles estavam ali, em meio ao povo. Estes são o que nós podemos chamar de joio, estão misturados com o trigo. Eles estavam indiferentes, eles fingiam ser o que não eram. Não estavam nem aí, faziam um pouco caso de Deus, riam, ridicularizavam aquilo que era sagrado. Esses tais chegaram ao fundo do poço, acomodaram-se a uma situação. Uma pessoa é feliz por não se assentar na roda dos zombadores, dos escarnecedores. Provérbios capítulo 1, versículo 22 tem uma orientação. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Essa é uma palavra dura. E o verso número 2 ainda continua. Ele vai dizer que a nossa satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita. Precisamos procurar meditar dia e noite. Observe bem. A aliança de Deus para com o seu povo deixava claro que Deus iria nos abençoar em função da obediência. Mas Deus também julgaria desobediência, é o que diz Levíticos 26, Deuteronômio 28. Então a pessoa que assim desejasse viver, ela seria abençoada por Deus, viver sob a orientação de Deus. E para nós que almejamos a felicidade e que procuramos a felicidade, nós precisamos tão somente andar com Deus. Sentir prazer nesse relacionamento, vivendo de forma coerente, é prazeroso ser dirigido pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Nós não devemos tomar a forma deste mundo que aí está. Este mundo não é referência para nós, este mundo não é referência para a família, este mundo não é modelo de vida, esse mundo está em plena decomposição, esse mundo está se deteriorando. Nós precisamos entender que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Jesus deixou isso muito claro. Nós pertencemos a Deus, nós temos uma aliança com Deus, nós temos um compromisso com Deus, nós temos um vínculo que nos une com o Senhor, nosso Deus e Pai. E esse vínculo é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que faz com que nós tenhamos algo em comum uns com os outros. Por isso nós nos denominamos irmãos, em Cristo. Em Cristo nós somos irmãos na fé, glória a Deus por isso. A isso nós chamamos valores. Valores do reino. São instruções preciosas para as nossas vidas que Deus nos deixou. E o que fazemos aqui na igreja, todos os domingos, é justamente alimentar essas convicções, essas certezas. Termos comunhão com Deus, termos comunhão uns com os outros. E de que forma precisamos aplicar e podemos aplicar esses valores às nossas vidas? Ouvindo a palavra de Deus e praticando. O apóstolo Paulo entendeu muito bem essa mensagem, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, reproduziu aos irmãos da igreja em Roma, no ano 57, provavelmente, depois de Cristo. A carta aos romanos foi escrita nessa época. Ele diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. O que ele está dizendo? Eu suplico pelas misericórdias de Deus que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Esse é o culto que faz sentido. Culto racional, culto que faz sentido. E ele vai dizer que, olha, isso significa que nós devemos consagrar as nossas vidas ao Senhor, e consagrar é entregar, é confiar, é viver uma vida que vale a pena ser vivida, e uma vida que de fato faça sentido. Esse é o culto racional, o culto que faz sentido.
E Romanos capítulo 12, no versículo 2, ele vai dizer, olha, não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Por isso, glória a Deus por isso. Relembrando então o que nós já vimos no versículo 1 que não devemos seguir o conselho dos ímpios, não devemos imitar a conduta dos pecadores e nem se assentar na roda dos zombadores. E o versículo 2 vai dizer o que nós precisamos fazer. Nós precisamos ter satisfação, prazer, alegria na lei do Senhor. É a palavra de Deus, a Bíblia, a leitura. E nessa palavra, nessa lei, meditar dia e noite, ou seja, sempre. Portanto, para ser feliz é muito importante saber. Versículo 3. Olha lá. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Portanto, escolher o lugar onde vamos nos fixar. Quem é o nosso alicerce, em quem vamos depositar a nossa confiança, é fundamental. Nós precisamos ser bênção onde nós estamos. Nós precisamos ser bênção em casa, primeiramente. E a partir de casa, no trabalho, no lazer, na escola, na igreja. Se você não é uma bênção em casa, você não será fora. Se já é uma alegria ser uma bênção, a alegria é ainda maior sendo uma bênção na vida dos outros. Por isso Jesus afirmou, lembra-se, Atos capítulo 20, versículo 35, a maior felicidade em dar do que receber. A árvore aqui é uma metáfora, uma comparação com a vida consagrada a Deus. Notem, o local onde a árvore está fixada, plantada, à beira de águas correntes. A água irriga as raízes da árvore. Estas raízes, por sua vez, nutrem a árvore. E a água é uma comparação com a palavra de Deus para conosco, muito importante nesse processo. A água é vida. Em nossas vidas não é diferente. Precisamos ser alimentados, nutridos pela palavra. E tem muita gente que não entende isso. Misericórdia! Por isso Jesus afirmou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. João capítulo 6, versículo 35. Lembra-se quem nós éramos, como nós estávamos, o que Deus fez e ainda vai fazer em nossas vidas e quem nós passamos a ser em Cristo Jesus. Então, para sermos como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dar fruto no tempo certo e não murcharmos, ou seja, não esmorecermos, não desanimarmos, tudo o que precisamos fazer vai prosperar. É isso. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de Jesus. Pois ele mesmo também afirmou, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu gostaria de concluir essa primeira parte. Eu vou terminar semana que vem com vocês esse Salmo de número 1, que eu quero trabalhar com vocês ainda na semana que vem, os versículos 4, 5 e 6, certo? Então eu queria terminar com você hoje, concluindo que a Bíblia, a palavra de Deus, deve ser nossa regra de fé e prática. E para ser feliz, nós não devemos seguir o conselho dos ímpios, não devemos imitar a conduta dos pecadores, nem se assentar na roda dos zombadores. Para ser feliz, nós devemos ter satisfação e alegria, prazer na lei do Senhor, e nessa lei nós devemos meditar dia e noite. Para ser feliz é muito importante escolher o lugar onde vamos nos fixar, quem é o nosso alicerce, em quem vamos depositar a nossa confiança. Isso é fundamental. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor clareie o entendimento sobre essa palavra, que o Senhor abra o seu entendimento, a sua mente, para que você possa compreender isso. Medite no Salmo número 1, leia esse Salmo quantas vezes for possível,
para que você possa entender, para que o Espírito Santo possa fluir em sua mente e você possa compreender. Peça a compreensão de Deus, peça que Deus abra sua mente, o seu entendimento, para que você possa entender o que Deus tem para cada um de nós. É assim. Deus, em nome de Jesus, eu te peço por essa vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor derrame a sua graça abundante. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Oramos. Amém. Deus te abençoe. Se cuida. Até domingo a gente se vê novamente. Abraços.